Oi, quarto ano, vamos para a nossa aula de História, que está na página 15, e vamos estudar sobre o Brasil antes dos portugueses, os povos indígenas. A chegada dos portugueses no Brasil durante muito tempo foi vista como o ponto inicial da história de nosso país. No entanto, sabemos que isto não é verdade. O Brasil já era habitado há muitos anos por nativos que se organizavam de diferentes formas, fosse política, econômica e culturalmente. Nesse sentido, vamos analisar como era a vida no Brasil antes da chegada dos europeus. A partir das fontes históricas deixadas por esses povos, que eram os indígenas, primeiramente os historiadores os dividiram em dois grandes grupos, os sambaquis e os ceramistas. Vamos conhecer os sambaquis. O significado da palavra sambaqui é monte de conchas. Dessa forma, reconhecemos que esses povos indígenas viviam próximo ao litoral e, por consequência, se alimentavam de peixes e frutos do mar. Os grupos sambaquis jogavam as conchas retiradas dos moluscos sempre no mesmo lugar, levando depois de muitos anos à criação de grandes montes. No topo dessas montanhas se construíam as casas dos indígenas. Diferentemente dos sambaquis, os ceramistas viviam no interior do território brasileiro, mais longe da região banhada pelo mar. Assim, eram mais dependentes da caça de animais e da coleta de vegetais e legumes, além de buscarem água nos rios. Esses povos ficaram conhecidos como ceramistas porque desenvolveram instrumentos e utensílios que eram úteis à sobrevivência nas matas brasileiras, além de artigos de artes. Dentre as cerâmicas mais importantes estavam os vasos, que podiam servir para o transporte de água dos rios até as suas casas ou para o armazenamento de comida. Com a visualização desse mapa, vemos uma divisão do Brasil entre as tribos indígenas brasileiras. Essas tribos são comunidades que mantêm relações políticas, econômica e cultural próximas por identificar uma tradição em comum, ou seja, elas se identificam-se com a mesma origem. Cada uma dessa tribo é composta por diversas aldeias, que é um conjunto de casas e pessoas em um determinado espaço. É importante dizer que dentre as tribos indígenas haviam vários povos indígenas. Por exemplo, os tupinambás, tupiniquins, caetés e tabajaras são todos povos são todos povos de origem tupi-guarani e possuem tradições, modo de vida, religião e organizações diferentes. Apesar das diferenças entre as tribos indígenas, alguns pontos eram comuns entre elas, como todos tinham o direito da terra, a organização do trabalho, o reconhecimento, a hierarquia, que na hierarquia faz parte o cacique e o pajé. O cacique é responsável por organizar o trabalho, ver o que é necessário para as pessoas do seu grupo, ele governava o seu grupo de pessoas. E o pajé é responsável por organizar as cerimônias e as festividades religiosas relacionadas às pessoas do grupo. As funções das mulheres eram plantar, colher frutas, legumes, vegetais, transportar alimentos, fazer redes, cestas e vasos, preparar alimentos e cuidar das crianças da tribo. E a função dos homens era cortar a mata, preparar a terra para a agricultura, construir armas, canoas e casas, cuidar da segurança da aldeia e caçar e pescar. E agora, para finalizar, vamos marcar as páginas 19 e 20 do nosso livro e responder a atividade com muita atenção. Até a próxima aula.